Hebreus 11:32, nós vamos falar hoje sobre um profeta que muitos não conhecem, já ouviram falar, mas não conhecem a verdadeira história do profeta, Jeremias. Hebreus 11:32, só para você não esquecer, ele diz o seguinte: o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Nós estamos estudando sobre a fé, porque nós queremos subir de nível, não é isso? Quem quer aqui subir de nível? Você deseja melhorar na sua vida, em todos os aspectos e áreas da sua vida, nós temos que estar sempre em constante o quê? Evolução, crescimento, não é isso? Eu não posso ser a mesma pessoa que eu fui ontem, ser hoje. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Cada dia nós estamos aprendendo a ser cada vez pessoas melhores no Evangelho de Cristo. E aqui ele está falando de pessoas que viveram pela fé, que mesmo em situações difíceis e mesmo em situações complicadas, eles continuaram firmes na fé. Porque esse é o maior detalhe. Muitas pessoas estão o quê? Passando situações difíceis? Estão. Mas não têm a fé necessária para enfrentá-las. Eles começam uma situação, quando vê que a situação começa a piorar, começa a dificultar, acabamos desistimos, enfraquecemos na fé e desistimos daquilo que Deus tem preparado para nós. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Jeremias. Algo muito importante você vai aprender hoje. Abre sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. Nós vamos começar lá. Jeremias, capítulo 1. Aqui nós começamos a nossa mensagem de hoje. Jeremias, capítulo 1. Quem aqui conhece a história de Jeremias? Você conhece? Quem aqui não conhece? Não é errado você conhecer, é importante estar aqui hoje para aprender. Jeremias, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz o seguinte: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. E ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, 10º de Zedequias, filho de Josias. Quem aqui tem filho? Quem aqui quer ter filho? Planeja ter mais um filho? Tem nome bom aqui para você, ó. Zedequias. Nome bonito você colocar no seu filho. Se tiver, por acaso, nome bonito, Zedequias, você coloca também Joaquim, fica bonito. E diz o seguinte: rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Você lembra que o povo foi levado em cativeiro? Lembra dessa história? Lembra que Daniel foi com ele juntos? Lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra dessa história? É tudo no mesmo período. E aqui Jeremias ficou. E diz o seguinte: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e a nações te dei por profeta. Vamos prestar atenção. Jeremias era filho de quem? Você lembra? Filho de quem? Ilquias. Lembra o nome bonito? Dos sacerdotes que estavam em quem? Anatote. Então ele era filho de quê? Do sacerdote. Você lembra naquela época, o sacerdote, quem assumiu o lugar dele? Os filhos. Os filhos homens ia continuar a sua descendência de sacerdotes, como começou com Arão. Lembra? Começou com Arão, passou para o seu filho, e até então ia se passando. Então Jeremias já tinha um plano traçado, não tinha? Já estava pronto, porque ele era filho do sacerdote. Então estava tudo pronto para Jeremias também fazer o quê? Ser um quê? Um sacerdote. Estava pronto, na cabeça dele já estava tudo perfeito. Inclusive na cabeça do seu pai também, creio eu, na cabeça das pessoas que estavam ali ao redor, estava pronto, ele seria um sacerdote. Um sacerdote de Deus, coisa maravilhosa também, não é? Coisa boa. Mas Deus tinha o quê? Deus tinha outros planos para Jeremias.
Deus tinha outra situação para Jeremias. Apesar de ser muito bom ser um sacerdote, mas Deus tinha outra coisa para Jeremias. Tanto que ele fala o quê? Eu te conheço desde quando? Desde o ventre da sua mãe. E eu te dei por quê? Profeta das nações. Então o homem, o menino, que tinha ali, estava pronto para ser o sacerdote, estava pronto ali para assumir o cargo como seu pai era. Então Deus fala assim, olha, eu tenho algo diferente para você. Eu tenho outra coisa para você. Eu tenho outra perspectiva de vida para você. Eu tenho outra situação. Você espera ser sacerdote, mas eu tenho para você que você será profeta. Você será boca de Deus nessa nação. E Deus tinha algo diferente para Jeremias. E muitas vezes na nossa vida nós somos assim também. Mas somente aquelas pessoas que creem no Senhor Jesus, que têm fé em Deus, que acredita que Deus é que está guiando ela, que Deus que fortalece ela em minhas situações, são essas que se entregam por inteiro naquilo que Deus tem preparado para elas. Porque senão, nós desistimos da primeira situação difícil. Jeremias estava pronto para ser sacerdote, mas Deus tinha algo diferente para ele. Será que nós, às vezes, nós não estamos andando nas nossas escolhas, andando nos nossos caminhos, fazendo as nossas vontades e deixando de viver aquilo que Deus tem para nós? Deixando de viver aquilo que Deus planejou para cada um de nós? Lembra? Desde o ventre da sua mãe eu te conheci. Deus também te conheceu desde antes de você nascer. Deus já tinha planos para você, planos maravilhosos, planos incríveis, que Ele tem certeza que você pode cumprir cada um deles. Mas nós estamos fazendo a vontade de Deus na nossa vida? Nós estamos deixando Deus nos guiar naquilo que Ele quer que nós façamos? Ser sacerdote não era uma coisa boa já? Vamos pensar bem direitinho. Ser sacerdote não era uma coisa boa? Sim ou não? Era uma coisa maravilhosa, não é isso? Deus falava através de quem? Dos sacerdotes. Os sacerdotes naquela época tinham ligação com Deus. O sumo sacerdote então era maravilhoso. Ele entrava no Santo dos Santos. Jeremias estava com o seu plano traçado de vida. Mas Deus, às vezes, vai nos pregar peças. Situações que nós achamos que está tudo resolvido, que nós queremos, que nós fazemos. Não, mas você fala assim, mas eu sou bom nisso. Mas é isso que Deus quer para você? É isso que Deus deseja que você faça? É isso que Deus quer, que planejou desde o ventre da sua mãe até uma história escrita com o seu nome? Será que nós estamos cumprindo essa história que Deus planejou? Ou nós estamos fazendo a nossa própria história? Nós estamos andando pelos nossos próprios caminhos, fazendo nossas próprias vontades. Por mais que seja uma coisa boa. Por mais que você olhe assim e fale, não, mas é uma coisa boa que eu estou fazendo. É uma coisa maravilhosa. Mas será que foi isso que Deus planejou para você? Será que é isso que Deus colocou no seu coração para fazer, mas você não está dando ouvidos à voz de Deus? O que será que nós temos feito? Como será que nós temos andando? E ele continua dizendo, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te dei, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações dei profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança, mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, o quê? Dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, em meio à situação difícil, em meio à situação complicada, em meio aos perrengues, vamos dizer assim, os perrengues da vida, as situações difíceis, complicadas da sua vida, você tem um Deus que está sempre com você, não tem? Tem ou não tem? Mas nós só vamos ter esse Deus se nós fizermos o quê? A vontade dEle. Jeremias diz assim, Senhor, eu sou só uma criança. Eu não sei dizer nada. Eu não sei falar nada. Eu sou só uma criança. Eu estou pronto para ser sacerdote, mas o Senhor está querendo de mim outra coisa. E o que Deus está dizendo? Fala assim, ó, não digas que eu sou só uma criança.
Porque aonde quer que eu te enviar, aonde quer que eu te mandar que você possa ir, eu estarei com você. As palavras que saem da tua boca, vai ser eu que vou colocar as palavras. Então eu só quero que você faça o quê? Me obedeça. Faça conforme a minha vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e o quê? E agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por que então nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazermos as nossas próprias vontades? Porque às vezes nós não temos fé para acreditar que Deus está conosco em todos os momentos. Porque vai passar situações difíceis, situações complicadas, situações difíceis. Mas se nós não tivermos fé em Deus, nós não vamos confiar nele. Nós não vamos acreditar. Na primeira situação difícil, nós vamos fazer o quê? Ah, Senhor meu, não dá, não consigo. Não tenho força para isso, Senhor. Eu sou só uma criança. Mas Ele está dizendo, olha, eu estou te fortificando. Se eu estou te mandando você ir, se você for, eu estarei com você. Se você passar pela situação difícil, não esqueça, eu estarei com quem? Com você também. Mas se você escolher suas próprias situações, suas próprias maneiras, mas depois você quer que eu te siga, como vai poder fazer isso? Como eu vou poder te seguir se você quer seguir suas próprias escolhas, seus próprios desejos, seus próprios anseios, e está deixando os anseios de Deus de lado? Muitas pessoas às vezes querem isso. Nós queremos às vezes seguir nossos próprios caminhos, porque nossos caminhos nós achamos que é melhor. Porque nós nos guiamos pelos nossos olhos carnais, não é isso? Sim ou não? Nós olhamos pelos nossos próprios olhos. Quando nós olhamos as situações pelos nossos próprios olhos, nós às vezes nos enganamos. Quer ver uma situação? Eu tenho um filho de 2 anos e 3 meses, 4 meses para fazer. E esses dias para trás ele estava vendo a história de Davi. E ele sempre sabe que Davi mata Golias porque Deus estava com ele. Mas aí, até então, ele estava vendo a história de Davi. Conhece a história de Davi? Você conhece? Davi faz o quê com Golias? Golias era o quê? Filisteu, não era o filisteu? Estava contra o povo de Deus, não é isso? E ele estava lá vendo a sua historinha na Bíblia dele ilustrada. Estava lá vendo a historinha de Davi. E ele chegou e falou que ele era Golias. Mas por que ele era Golias? Porque Golias na foto é o quê? É maior e mais o quê? Mais forte. Davi era o quê? Pequenininho. Então ele está olhando somente com os olhos dele, não os olhos de uma criança que não conhece nada, vê somente a ilustração, vai fazer o quê? Eu quero ser Golias. Golias é grande. Não, Davi, não quero. Eu quero ser Golias. Golias é forte, tem armadura, tem uma espada grande. Golias vai pegar aquele pequenininho ali, vai sobrar alguma coisa? Nos olhos naturais, não. Mas quando nós colocamos a fé, quando nós acreditamos em Deus, sabendo que Deus é que nos fortalece, nós sabemos que Davi busca força em quem? Em Deus, no Senhor. Então, pela força do Senhor, Davi mata Golias. Mas somente pela fé que nós conseguimos fazer tais situações. Senão nós estamos igual ao nosso filho, igual meu filho, olhando somente pela força de Golias, nós vemos o quê? O problema é muito grande, não vou conseguir. É melhor eu ser quem? Golias. Que Golias eu acabo com Davi rápido. Muitas vezes nós estamos olhando assim, com nossos olhos carnais, e deixamos de ver aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós deixamos de experimentar aquilo que Deus tem para nós. E começamos somente a olhar situações, olhar os problemas, olhar as situações difíceis, as coisas complicadas da vida, olhar aquilo que nós estamos somente olhando com nossos olhos carnais e deixamos a fé de lado. A fé que nos dá ousadia para vencer, a fé que nos dá ousadia para pisar na cabeça de Satanás, a fé que nos dá ousadia para fazer coisas impossíveis aos olhos humanos. Mas nós começamos a olhar somente para aquilo que nós estamos vendo nos nossos olhos carnais. E deixamos de confiar naquele que é o nosso protetor, naquele que é fiel, naquele que é justo em todas as situações. Nós deixamos nosso Deus, que é grande, de lado.
e começamos a ver somente por situações complicadas, situações difíceis. Jeremias fala aqui, Senhor, eu sou só uma criança. Mas Deus está dizendo, não digas isso. Então quando você falar para Deus, Senhor, eu sou fraco, eu estou muito fraco, Deus está dizendo, não digas isso. Digas o quê? Eu sou forte. Vamos para cima, vamos levantar. Eu estou com você. E falo, Senhor, eu preciso da tua força. Senhor, eu posso estar fraco agora, mas o Senhor é forte. E eu preciso que o Senhor me fortaleça para aquilo que o Senhor me chamou. Eu preciso que o Senhor me fortaleça para aquilo que o Senhor quer que eu faça. Senhor, a situação nos meus olhos é muito difícil. Eu estou igual o Davi e Golias, estou vendo Golias muito grande, eu sou pequeno, mas quando Deus se apodera de uma pessoa, ela faz coisas inexplicáveis. Quando Deus se apoderar de você, quando você entregar seus caminhos ao Senhor, quando Deus entrar na sua vida, você pode ter certeza que você fará coisas que você não vai entender por que você está fazendo isso. Porque é Deus que te dá a força. É Deus que coloca em você uma energia diferente, que você fala assim, mas o que está acontecendo comigo? É a fé em Deus. A fé em Deus que te dá coragem para vencer. E se pergunte, quantas pessoas não chamaram Davi de doido quando ele falou assim, estou pronto para lutar contra Golias? Quantos não chamaram ele de doido? Você chamaria, eu chamaria também. Pode falar. Porque se nós não estamos olhando com a fé daquele jovem menino, aquele jovem adolescente, enfrentar Golias, nós iríamos chamar de doido. Ele está doido, nunca lutou nada, nunca fez nada e agora quer lutar contra um gigante. Ele é doido. Mas ele estava com o quê? Com a fé, acreditando e confiando em Deus. Aonde está a sua fé? Em quem você está acreditando? Em quem você está confiando? Jeremias fala, Senhor, eu sou só uma criança. E Deus fala assim, aonde quer que eu te enviar, você vai fazer o quê? Você irá. Se você for, e tudo quanto te mandar, você dirás. Não temas diante deles, olha o que Deus está falando, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Se Deus mandar você fazer algo, se você fizer, você pode ter certeza que Ele está com você. Se vier situações difíceis, situações complicadas, se as pessoas se revoltarem contra você, Ele está te dizendo, olha, não temas diante das situações. Não temas diante das situações complicadas, situações difíceis, porque eu estou contigo. Eu irei te livrar. Você vai passar por situações complicadas? Você vê que ele está falando para Jeremias já aqui, olha. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar do Senhor. Vai passar por situações complicadas, situações difíceis, mas não temas diante deles. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te guio, eu te guardo, eu te sustento pela destra da minha mão. Nós temos confiado em Deus. Você tem confiado em Deus? Você tem acreditado em Deus? Você tem tido fé em Deus? Ele está querendo te guiar hoje, está querendo te mostrar um caminho para você andar. Você está pronto para isso? Você está pronto para fazer aquilo que Deus tem para você? Ou você vai continuar andando pelos seus próprios caminhos, nas suas próprias aventuras? Jeremias está entre os profetas da fé porque ele viu um sinal, ouviu a voz de Deus e obedeceu. E ele continua dizendo no versículo 9, e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha que coisa interessante. Então Deus chamou quem? Profeta Jeremias. Até então era só Jeremias, que ele estava sendo preparado para ser o quê? Sacerdote. Então Deus fala com ele, fala, olha, eu tenho algo diferente para você. Ele diz, Senhor, eu sou só uma criança. Não, mas eu tenho para você que você será profeta entre as nações. Eu tenho algo maravilhoso para você. Eu tenho algo muito maior, porque o que eu tenho para você é muito maior do que você pensa, do que você imagina, do que ser sacerdote, apesar de ser algo maravilhoso. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. Ele fala, olha, eu tenho algo para você. Você quer? Você está pronto? Ele fala, eu sou só uma criança. Então ele fala assim, olha, então não temas. Porque você vai passar por situações difíceis,
Você vai passar situação complicada, mas não temas, porque eu serei contigo. E mais uma coisa, já que você não sabe falar, tem uma coisa para você. Estendeu o Senhor a sua mão, não foi isso que aconteceu? Tocou minha boca. E disse o Senhor o quê? Eis que põe o quê? As minhas palavras. Deus está fazendo o quê nele? Está o capacitando para fazer aquilo que Deus tem planejado para ele. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, você pode ter certeza que Ele te capacita e te fortalece para você fazer a obra que Ele tem planejado para você. Se você confiar, se você acreditar, se você entender, compreender aquilo que Ele tem para você, você pode ter certeza que Ele vai te capacitar. Ele não está dando somente a palavra para você, vai. Ele está também fazendo o quê? Te capacitando para fazer a obra que Ele tem planejado para você. Ele está te mostrando. Ele está falando, olha, eu tenho algo a mais para você. Eu tenho algo diferente. Talvez você planejou a sua vida toda ser alguma coisa, mas eu tenho algo diferente para você. E se você já está andando, se abriu a obra que Ele planejou para você, continue firme em meio a situações complicadas. Continue firme em meio a situações que dizem que você não vai conseguir, que você não vai prevalecer. Porque Ele está falando, olha, não temas. Não temas em meio a situação difícil, não temas em meio a situação complicada. Lá em Provérbios 19, 21, ele diz o seguinte, coloquem na tela para as pessoas possam ler. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do quê? Do homem, mas o desígnio do Senhor, o quê? O que acontece? Permanecerá. Olha que coisa interessante. Então, muitos são os nossos, o quê? Caminhos, propósitos. Então, você está andando no propósito que você reconheceu ontem. Você falou assim, não, a partir de hoje, de amanhã, eu vou começar um propósito, mas isso vem de Deus ou é da sua cabeça? Porque Ele está falando o quê? Olha, o desígnio do Senhor, o conselho do Senhor permanecerá. É aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito, aquilo que desde o início está traçado para cada um de nós. Aquilo que desde o ventre da sua mãe está traçado para você fazer, você tem feito? Porque muitas pessoas desistem no meio do caminho. Muitas pessoas tinham o sonho de ser médico, ou de ser médica. Mas em meio a situações complicadas, situações difíceis, você acaba, não é isso que eu quero, não, isso nem vem de mim. Não, eu desisti, era muito difícil, muito complicado. Só passar no vestibular era muito difícil, eu desisti. Mas Deus tinha um propósito para você, e aquilo ali queimava no seu coração, que você sabia que era para isso, mas você desistiu no meio do caminho, porque o problema ficou grande demais para os seus olhos. E assim acontece com cada um de nós. Satanás sempre vai tentar nos tirar do caminho do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa o quê? Boa o que mais? Boa, perfeita e o que mais? Agradável. E você acha mesmo, você pensa, que Satanás está feliz quando você começa a andar na vontade de Deus? Você acha? Você acha mesmo que ele vai aceitar tranquilamente, de boa? Não, está tudo bem, ele está andando na vontade de Deus, está tudo certo. Ele vai criar situações para tentar fazer o quê? Te desanimar. Fazer você frear. Não vou conseguir, não vou vencer, não vou desanimar. Não, isso aqui é muito grande para mim, isso aqui é uma coisa muito maior do que eu imaginei. Eu não vou conseguir. Por mais que eu tenha planejado, isso não é para mim. Pensamentos na sua cabeça vêm do nada. Você fica pensando assim, mas como é que eu cheguei nesse pensamento? Nós começamos a pensar que nós somos fracassados, que não vamos conseguir. Nós começamos a pensar que essa força é somente nossa, não vem de Deus. Deus não está conosco. Deus não está mais nos olhando. Deus não está mais prevalecendo junto. Nós começamos a pensar somente nas nossas fraquezas. Quem nós somos. E esquecemos da grandeza de Deus ao nosso lado. Jeremias fala o que primeiro? Ah, Senhor, eu sou só o quê? Uma criança. Quantas vezes talvez você já disse na sua vida, ah, Senhor, eu não sirvo para isso. Ah, Senhor, eu sou muito fraco. Ah, Senhor, eu sou de uma família pobre.
Ah, Senhor, eu não presto, eu não estou valendo nada. Quantas vezes talvez já pensou desse jeito, dessa maneira? Deus está falando o que com você hoje? Mude o seu pensamento. Mude a sua mentalidade, porque se Ele está falando com você para você ir, é porque Ele vai fazer o que com você? Te capacitar para trilhar esse caminho. Ele vai te capacitar. Ele vai te fortalecer. Ele vai colocar você essa energia que você precisa. Ele irá te fortalecer. Quando você estiver fraco, você pode ter certeza que há um Deus ao seu lado, que te guarda, que te guia. Se nós olharmos apenas as nossas fraquezas, nós não conseguiremos chegar naquilo que Deus tem para nós. Jeremias podia ter continuado na sua zona de conforto. Ele continuaria sendo o quê? Ele continuar sendo o quê? Sacerdote. Não era uma coisa boa? Lembra que nós falamos? Era uma coisa boa ser sacerdote. Mas Deus tinha algo diferente para ele. Se nós continuarmos na nossa zona de conforto, naquilo que nós achamos que é o melhor para nós, e deixamos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer te guiar, quer te mostrar, você não irá viver aquilo o que Deus tem planejado para você desde o ventre da sua mãe. Será que nós chegamos lá no dia do juízo final? Deus falará o que ao nosso respeito? Maria, João, você foi o que eu planejei para você? Eu tinha uma história para você, Maria, tinha uma história para você, João, mas você me ouviu? Você ouviu quando eu falei com você para seguir tal caminho que eu estaria com você? Você me ouviu? Ou você seguiu os seus próprios caminhos? Você seguiu as suas próprias vontades, suas próprias escolhas? Que caminho nós temos seguido? Que caminho nós temos colocado na frente? Você lembra a história de Moisés? Sim ou não? Você lembra? Moisés nasceu, foi colocado às margens do rio Nilo. Ali a filha de Faraó encontra ele, cria ele. Ele se torna praticamente quase um egípcio, não é isso? Foi criado pelos egípcios na corte do Faraó. Então estava até pronto para ser o quê? Um faraó, né? Se tivesse uma brecha ali, se os sucessores ali dos filhos, os netos do Faraó, acontecesse alguma coisa, Moisés estava ali pronto para ser um também. Então Moisés descobre a sua origem, vai ali, mata o egípcio, acontece tudo aquilo, passa 40 anos no deserto. Chega um dia, o que começa a fazer? A sarça começa a pegar fogo. Não é isso que acontece? Ali começa a pegar fogo e não queimava. E ele chega e fala o quê? Senhor, estou aqui, tira as sandálias, que onde está pisando é o quê? É santo. Então ele fala o quê? Olha, eu tenho algo para você, Moisés. Você vai fazer o quê? Libertar o meu povo do Egito. Não é isso que Moisés já queria desde o início? Ele começou fazendo o quê? Matando o egípcio. Ele começou da maneira errada, não começou? Mas é isso que ele já planejava desde o início, porque ele viu um egípcio maltratando um do seu povo. Ele ficou chateado, revoltado com aquilo. Ele quis fazer com suas próprias mãos. A intenção era boa, não era boa, de proteger o seu povo, mas fez da maneira errada. Então Deus dá para ele a possibilidade de fazer da maneira correta, da maneira certa. Moisés, desde o ventre da sua mãe, eu planejei para você algo maravilhoso. Você vai salvar o seu povo do Egito. O que Moisés, a primeira coisa que Moisés fala? Eu, Senhor, eu nem sei falar. Eu não sei falar, não consigo falar, eu não estou pronto para isso. Deus fez situações para ele crer e ver que Deus estaria com ele. Não é assim? Então você vê Moisés, aquele homem que teve a capacidade, que obedeceu a Deus, mas ele também, o que aconteceu com ele? Ele duvidou no início, não duvidou? Talvez você também esteja duvidando. Talvez quando Deus falou com você, você duvidou. E tudo bem você duvidar. Mas se você duvidou e você começar a fazer, mesmo duvidando, você fala assim, não, mas Senhor, já que você está falando, eu vou fazer. Se você fizer, você pode ter certeza que Ele vai te capacitar e vai te mostrar o caminho que você tem que andar. Mas você tem que fazer o quê? Fazer.
Moisés também não acreditava no início. Moisés duvidou. Deus falou com ele, ó, joga seu cajado no chão. Ele jogou, virou uma serpente. Pegou pela cauda, virou cajado de novo. E Moisés continuou fazendo o quê? Duvidando. Fala, Senhor, mas não é possível eu não sei falar, mas espera aí, eu resolvo isso. Vou chamar seu irmão Arão. Ele vai te ajudar. Mas, Senhor, mas tem certeza mesmo disso? Muitas pessoas estão duvidando. Mas é Deus que vai te capacitar. É Deus, quando você fizer, quando você começar a dar o seu primeiro passo no rumo àquilo que Deus planejou para você, você pode ter certeza que Ele vai te capacitar naquilo. Ele te escolheu. Ele te escolheu para uma boa obra. E a obra que somente você irá fazer, porque Ele escolheu desde o ventre de sua mãe e já estava escrito a sua história. E é a sua história, não é a minha história. A minha história é comigo. A sua história é com você. Lembra de Abraão? Ele tinha um plano. E Deus falou com ele, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Nós inventamos muitas desculpas. Nós queremos criar situações na nossa mente para termos a desculpa daquilo, para nós não fazermos aquilo que Deus quer. Nós começamos a falar, eu sou só uma criança. Senhor, eu não sei falar direito. Senhor, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou frágil. Senhor, não vai dar certo, isso é muito complicado. Senhor, o problema é muito grande, eu não vou conseguir. Senhor, nós estamos assim só no Senhor. Nós deixamos aquilo que Deus quer de lado e somente ficamos na nossa desculpa, na nossa mente. E Deus está falando aqui, eu estarei contigo. Não temas. Não precisa ter medo das situações difíceis. Eu estarei ao seu lado. O Senhor conhece os seus caminhos. Você pensa bem comigo? Está pensando? Sim ou não? Vamos pensar. Se Deus mandou você ir por um caminho, lembra? Quem está mandando você ir? Deus, certo? Não foi Deus que mandou? Se você está caminhando o caminho de Deus, há alguma chance de dar errado? Tem alguma chance de dar errado? Sim ou não? Não, né? Não tem como dar errado. Se você está sendo guiado pelos caminhos de Deus, andando nos caminhos de Deus, não tem chance de dar errado. Mas virão situações difíceis? Virão, não virão? Mas não tem chance de dar o quê? Errado. Por que não tem chance de dar errado? Porque você está o quê? Obedecendo a Deus. E Ele diz na sua palavra que aqueles que obedecem a Ele, Ele estará sempre com eles. Ele está sempre com os justos. Aqueles que obedecem a Deus, aqueles que fazem a sua vontade, Ele estará sempre com eles. Ele está falando com Jeremias, não temas, aonde que eu vou te mandar, você irá. Se você for, eu estarei contigo em todos os momentos. Então pode ter situação difícil? Pode ter, e vai ter. Mas Ele estará com você. Se Deus está com você, nenhuma situação pode te parar. Pode? Não, porque é Ele que te fortalece. Pode ter situações difíceis? Pode. Ter situação difícil é uma coisa. Mas aquela situação te parar e te fazer recuar, jamais, porque Deus está com você. Se você acreditar, se você tiver fé e confiar que Deus é com você, nenhuma situação vai poder parar para aquilo que Deus chamou para fazer. Mas aonde está as suas vontades? No caminho de Deus ou no caminho que você está escolhendo? Jeremias viu a situação acontecer. Jeremias, passando por situações difíceis, ele viu aquilo que estava prestes a acontecer. Jeremias foi um profeta que pregou, mas ninguém dava ouvidos para Jeremias. Mas Jeremias fazia conforme Deus havia falado. E a história de Jeremias está escrita para todos possam conhecer. Porque ele decidiu fazer o quê? Seguir aquilo que Deus falou ao seu coração. Jeremias podia ter sido só um sacerdote. Hoje ninguém saberia quem é Jeremias. Porque tinha sido somente um sacerdote, como foi seu pai.
Mas você vê que algo maravilhoso, né? Você sabia que o pai de Jeremias era sacerdote? Você sabia ou não? Muitos aqui não sabiam. Sabia? E hoje você conhecia até o nome dele, não conheceu? Você viu que o nome dele é o quê? Ilquias. Você tinha ouvido o nome de Ilquias na Bíblia? Não, né? Mas por que você conheceu Ilquias? Por causa de quem? Jeremias, que resolveu dar ouvido à voz de Deus. Senão nem isso você conheceria. Olha que coisa interessante. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando você faz aquilo que Deus manda e anda nos caminhos do Senhor, muitos irão te conhecer, talvez porque você teve fé e coragem para fazer. Talvez, como o pastor Carlos falou hoje de manhã, o exemplo na sua vida é algo maravilhoso, que ele pode tanto construir como destruir situações. Jeremias viu aqui, o seu exemplo foi um exemplo de fé, de confiar que Deus estaria com ele. E fez. E aí ficou o exemplo de Jeremias maravilhoso. Mas nós, como cristãos, quando passamos situações difíceis, qual é o exemplo que fica? O que as pessoas estão vendo em nós? No momento de raiva, eu me descontrolo. Eu falo palavras torpes, eu vou lá e machuco o meu irmão com feridas. Palavras grosseiras. E as pessoas estão vendo, falam, olha lá o que ele está falando. Olha o que ele está fazendo. Olha como é que ele está agindo. Mas ele não diz que é crente. Ele diz que é cristão. Ele não diz que segue a palavra de Deus. Agora ele está falando dessa maneira. Não é assim que muitas pessoas falam? Porque o exemplo fica para coisas boas e também para as coisas ruins. Por isso nós temos que seguir sempre os caminhos de Deus. Os planos de Deus não vão mudar para nós. Ele tem um plano para você. Ele tem uma escolha para você. Se nós seguirmos o caminho de Deus, se nós colocarmos diante de Deus, falar, Senhor, eu quero seguir os seus caminhos. Por mais que seja difícil, por mais que seja uma situação complicada, lá em 2 Coríntios fala que nós andamos por fé e não por vista. Não é aquilo que nós estamos vendo, é aquilo que Deus diz que nós somos. Não, daqui a pouco você está igual meu filho, está querendo ser Golias. Não seja Golias, seja Davi. Porque muitas pessoas estão olhando somente a situação, estão esquecendo Deus está dentro delas. O Deus que está dentro de você. O Deus que bate a porta, se você abrir, Ele irá entrar e fará parte de você. Ele está à porta e bate. Se você escolher seguir os caminhos do Senhor, se você escolher fazer a vontade de Deus, não importa o tamanho do problema. Se Deus está com você, você enfrenta qualquer situação. E não esqueça, Ele te capacita para fazer isso. Ele te capacita para vencer. Ele te capacita para vencer obstáculos, para vencer desafios. É Ele que te capacita. O que Davi falou? Você pode vir com espada e escudo, mas eu vou em quem? Eu vou em qual o nome de quem? Do Deus, o Deus de Israel. Quando você vê uma situação difícil na sua frente, fala, você pode vir, mas eu estou em nome do Senhor. É Ele que mandou eu fazer, então eu estou indo, porque eu estou na força do Senhor. E nada abala a força de Deus na sua vida. Nada pode abalar. Nada pode enfraquecer a força de Deus na sua vida. Se você estiver no caminho correto, seguindo a Deus, você pode ter certeza, a sua vida será boa, perfeita e agradável. Siga os caminhos do Senhor. Se apegue com Deus, se fortaleça em Deus. Fala, Senhor, eu preciso disso, eu quero mais disso. Senhor, eu preciso mergulhar cada vez mais, eu preciso cada vez mais ser aquilo que o Senhor tem para mim. A visão da fé é aquilo que Deus está fazendo, mas ninguém está vendo. Você entendeu? A visão da fé é aquilo que Deus está fazendo, mas ninguém está fazendo o quê? Está vendo. Porque aos olhos das pessoas não tem nada acontecendo, mas Deus está fazendo o quê? Deus está trabalhando a seu favor. Deus está fazendo acontecer. As pessoas não estão vendo. Talvez aos seus olhos carnais também não vejam, mas seus olhos espirituais você está confiando, está acreditando que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você já está confiando que Deus está fazendo a boa obra dele na sua vida. Você
Você está confiando que Deus está com você em todos os momentos, não importa a situação difícil, mas Deus já está fazendo, através da sua vida, o inexplicável milagre dele. Se você confiar, se você crer, se você acreditar, você pode ter certeza que Deus faz o impossível acontecer na sua vida. Coisas boas de Deus vão acontecer. Se você crer, se você acreditar que Deus é com você todos os dias, coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Por mais que você passe situações difíceis, creia. Creia que Ele é o seu Deus. Não temas diante da situação complicada. Não corra diante da situação difícil, mas em frente. Tenha coragem. Não retroceda. Jeremias era apenas um menino, mas não retrocedeu. Ele foi e fez, conforme Deus havia ordenado. Faça conforme Deus te ordenou fazer. Não tenha medo, porque Ele vai fazer a obra dele na sua vida. Você verá coisas maravilhosas que Deus irá fazer através de você. Creia no Senhor Jesus, coloque a sua esperança, coloque tudo aquilo que você acredita nele. Deixa que Ele irá fazer através de você. Deus quer mudar você, Deus quer mudar a sua vida. A transformação começa primeiro em quem? Em você. Não é isso que acontece? Se você deseja que o seu marido se transforme, Deus vai começar primeiro mudando você. Depois Ele muda o seu marido. E vice-versa. Deus quer te transformar. Deus quer que você siga pelo caminho que Ele tem para você. E você pode ter certeza. As suas escolhas definem o seu destino. Eu sempre vou definir o seu destino. O que você escolhe? Seguir os caminhos do Senhor, viver pela fé, não vendo talvez o resultado, principalmente por agora, mas sabendo que lá na frente a recompensa virá, ou andar seus próprios caminhos. É uma escolha. Cada um de nós possamos escolher o caminho que nós devemos andar. Mas se você seguir o caminho de Deus, você pode ter certeza, Ele estará com você todos os dias da sua vida. Ele não te desamparará, Ele te protegerá. Você estará sempre protegido por Ele. Ele é a sua fortaleza, Ele é seu escudo, a sua rocha eterna. Siga a Deus e Ele irá estar com você todos os dias da sua vida. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Fala assim: Senhor meu Deus, o Senhor é meu guia, o Senhor é minha força e o Senhor é minha fortaleza. É no Senhor que eu confio. Amém?